e do Amazonas. E vamos embora, rapaz, bem do jeito que a gente veio, não precisa nem perguntar. Conheci esses dois cabos do ano passado, quando eles vieram para cá, bem no tapa do desafio, para falar de uma Copa que acontecia entre rios, lá no Amazonas, e que os dois se inspiravam, com certeza, naquela história do case que foi contado no ano passado, entre o Fortaleza e também o Ceará. Vou dizer do jeito que se diga, daqui a pouco só meu palco vai dizer se é minha mentira. E assim, rapaz, olhando para tudo que é lado, eles fizeram o resgate do futebol do norte do nosso país. E juro para vocês, estão me deixando feliz porque os trabalhos já apresentam resultado. Só para você ter uma ideia, rapaz, bem do jeito que eu chamo, não sei, rapaz, daquela história do jeito que não se apronta. Eles agora são hashtag Gavionça e estão cantando isso para tudo que é canto. Não precisa nem dizer para lutar por qualquer parte, assim para lutar por conquista. A contar, menino, ele vai explicar isso melhor. Mas nosso querido Bismarck, que o filho, rapaz, lhe juro, justamente do seu Giovanni, foi colocado no time até para ser motorista. Lhe juro na minha vida, assim para não estar esperto. Mas para contar da minha vida melhor do que isso, só meus queridos amigos, uma salva de palmas para Bismarck e para Roberto, que são justamente Manaus Futebol Clube e Amazonas Futebol Clube. Como os novos clubes têm construído o futebol amazonense. Por favor, em cima do palco, Bismarck Miranda do Manaus e meu querido Roberto do Amazonas, para contar melhor para vocês que história é essa. Muito bom dia a todos. É com uma imensa satisfação que nós estamos aqui para falar um pouco sobre o futebol amazonense, no convite do Arthur Novo, aqui da Confute, e em parceria com o Bismarck do Manaus FC. Bom dia a todos. É um prazer imenso poder falar um pouco da trajetória de ambos os clubes e falar também um pouco do futebol amazonense. Eu tenho certeza que vai ser uma reunião aqui, uma palestra de boas informações. Eu acho que a primeira coisa que causa estranheza, né, o que dois clubes lá do norte do Brasil, né, lá do Amazonas, está fazendo na Confute Nordeste. Né, o que eles têm para acrescentar aqui, né? Que história é essa de nós estarmos aqui em Fortaleza falando um pouco sobre o futebol amazonense? E que história é essa o Manaus colocar quase 50 mil pessoas na Arena da Amazônia? Que história é essa um clube subir para a Série C com 3 anos de existência? E essa história a gente vai repassar para vocês aqui com um pouco mais de informalidade, né, Bismarck? A gente costuma brincar que assim, a gente se pega muito dentro de campo, a rivalidade é acirrada apesar de pouco tempo, são 3 anos de rivalidade, mas já mostra aí uma tendência de realmente polarizar aí Manaus e Amazonas como esse novo clássico, né? E também a questão de a gente trazer para cá o que nos trouxe, né, até esse momento e principalmente celebrando a parceria Manaus e Amazonas do ponto de vista comercial. Bom, a gente tenta o máximo ainda que o torcedor amazonense ele entenda que nós somos um clássico. Apesar de ser um clube, somos clubes novos, mas talvez essa escassez, talvez há 20 anos que um futebol amazonense não tinha um clube no nível de Série C, pelo menos, o Amazonas e Manaus conseguiram resgatar esse prazer de o torcedor estar de volta aos estádios. Eu digo isso a vocês que não foi à toa que Manaus colocou 44 mil em valores, 44.891, se não me recordo, na Arena da Amazônia para assistir um jogo de acesso. Isso aí mostra o quanto o torcedor amazonense ele gosta de futebol. A gente vai começar a passar a apresentação aqui, mas só uma ressalva. Vocês vão perceber um número maior de slides do Manaus, mas é porque eles precisaram de 6 anos para subir, a gente só 3, então a gente tem essa história para contar. E eles também não sabem que eles estão na Série C hoje devido ao Manaus ano passado ter dado uma vaga para eles. Sendo campeão, eles foram sendo colocados, assumindo a segunda vaga e assim hoje não vai ser. Vamos lá. Meu nome é
Bismarck Miranda, sou atualmente vice-presidente do Manaus, de fato, mas eu sou uma espécie de coringa. Todas as partes, de locais que vocês podem imaginar no clube já estive presente, desde a cozinha, motorista, enfim, todas as áreas possíveis estou presente. Meu pai é o presidente atualmente, fundador, juntamente com o Luiz Mitoso. Eu costumo falar que foram 2 malucos que entraram nessa ideia e hoje são 9 anos e de muito frutos. Bom, eu me chamo Roberto Peg Pinheiro, né? A minha família toda veio daqui do Ceará. Eu encontro um monte de Pinheiro por aqui, nome de supermercado, que já passaram, acho que uns 2 Pinheiros. Então, meus bisavós, né, minha bisavó, são daqui do Ceará, então eu me sinto muito em casa aqui, todas as vezes que eu estive aqui. Sou ex-presidente do Nacional Futebol Clube, assim como o Mitoso, que também fundou o Manaus. Sou ex-diretor de competição da Federação Amazonense de Futebol e sou fundador do Amazonas FC ao lado de Wesley Couto, que é o meu presidente que está aqui presente, e de William Abreu, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo. O Manaus, em 9 anos, estamos aí com o pentacampeonato amazonense. Fizemos em 2019 a melhor campanha da Série B 2019, como também a maior visibilidade do Brasil. Até o presente momento, batemos seleção brasileira, jogos de clássico do Flamengo na Arena da Amazônia. O Manaus hoje ele carrega o feito histórico de um clube amazonense ter o maior público da Arena da Amazônia. O nosso feito, né, que eu acho que nos colocou aí com uma projeção nacional, muita gente nos procurou, a imprensa procurou para saber sobre como que um clube surge e em 3 anos ele consegue chegar na Série C. Né? E a gente vai falar um pouco dessa trajetória e o que aconteceu nesse percurso. Somos o grupo mais novo da história do futebol brasileiro a sair de um campeonato amazonense Série B, conseguir uma A, depois na A conseguir uma vaga na Série D do Brasileiro e conseguir subir na primeira tentativa de acesso para a Série C. Nós temos o artilheiro, na verdade são 2 artilheiros da Série D nesse ano, foi o Amazonas que fez. A segunda melhor média de público entre os nortistas da Série D. E também, eu acredito que o Campeonato Brasileiro Série A ainda não acabou, mas até a última vez que eu olhei, o Amazonas estava com a maior média de gols por partida do futebol brasileiro entre todas as 4 séries. Então a gente realmente jogou um futebol com um nível muito alto na Série D e era para subir realmente. 2013 foi o ano de fundação do Manaus, através dessas 2 pessoas, Giovanni Silva e Luiz Mitoso, pela uma descendência de uma equipe centenária na cidade de Manaus, talvez não aceitassem os modos de trabalhar e foi fundado o Manaus. Pensando nos pontos positivos, que seria a questão da liberdade de gestão, que hoje nós temos, que hoje o clube é regido por 2 famílias. A gente sabe que família briga, mas a gente briga pelo bem do clube. Clube livre de dívidas, até porque foi formado um CNPJ novo, então a gente não carregava essas dívidas atrás. E eu costumo falar que a construção da marca é uma situação difícil, até porque começar algo do zero é muito difícil. Então assim, a gente há 9 anos vem construindo essa marca lá na Manaus. E na verdade assim, eu vou voltar um ano atrás aí de 2013, né, para contar uma história que o Bismarck nem sabia. Em 2012 eu entrei no futebol como dirigente, porque o Mitoso, que fundou o Manaus, era presidente do Nacional Futebol Clube, e eu tinha um escritório de marketing e desenvolvia brand, desenvolvia marca, e o Mitoso estava trazendo para mim o desafio de redesenhar o escudo do Nacional Futebol Clube, que já tinha quase 50 anos de idade. E aí eu redesenhei, mas me engajei no Nacional. O Mitoso saiu, fundou o Manaus, e eu, depois de 5 anos que o Mitoso tinha saído, virei presidente do Nacional, também numa trajetória muito rápida entre sócio, dirigente e presidente do clube. Bom, ao decorrer dos slides, vocês vão ver que Manaus e Amazonas vão se cruzar quase a todo momento. Extracampo, vou dizer para vocês que somos amigos de verdade, irmãos, mas dentro de campo a gente sabe que a situação é bem diferente.
2013 foi o nosso primeiro ano de disputa de campeonato estadual. Desde lá eu digo que o Manaus ele sempre foi movido a desafios. O primeiro desafio foi que só nesse 2013 foram somente 3 clubes a disputar o campeonato estadual, sendo um do município de Manicoré, que são 48 horas, porque quem sabe a região hidrográfica do estado do Amazonas, eu creio que a gente conta nos dedos quantos estados, quantos municípios ele consegue chegar de carro. A viagem mais próxima que nós tínhamos nessa Série B, que foi Nacional Borbense e CDC Manicoré, era 24 horas de barco. Então, era a viagem mais curta que nós tínhamos. Então, era Manicoré 48 horas e Borba 24. Sendo que, por uma vez, nós conseguimos fretar o que se chama de a jato, que foram 12 horas de barco de viagem até Borba. E isso se consagramos campeão da Série B. 2014, nosso primeiro ano de disputa. Como eu falei no início, o Manaus sempre movido a desafio. 2014, a mesma situação. Devido à construção dos estádios da Copa, o único estádio que tinha disponível era o município de Manaquiri. Manaquiri é um município que, se você de lancha, consegue chegar a 50 minutos de barco, ou de lancha. Curiosidade é que o estádio fica ao lado do rio. Então o clube chegava na lancha, encostava no estádio, entrava no vestiário, jogava, e isso fazia rápido. Então a gente se trajeta, até por conta que a gente evitava o máximo no retorno de pegar o rio à noite, né, devido à questão de embarcação e alguns barcos que não são sinalizados. 2015, nosso 2015, segundo ano, elite, 6º lugar. E eu costumo falar uma curiosidade de 2016, que foi um ano que, não sei se você lembra, 2016 foi o último ano que os clubes tinham poste no governo, e com a mudança a gente sabia que não ia ter mais. Então o Manaus resolveu, com a ajuda de alguns amigos, fazer um investimento, eu creio que um dos maiores do campeonato. E o resultado foi que a gente nem classificou, conseguiu nem classificar. 2017, gostamos de falar daí que começou a trajetória. 2017, acredite se quiser, a nossa folha eu acho que não passava de 35 mil. E foi um ano que a gente imaginou, não vamos participar, porque não vai ter mais ajuda. Enfim, a gente começou a fazer algumas escolhas na cidade, alguns atletas de futebol amador, que hoje inclusive a gente conseguiu revelar o Hamilton. O Hamilton jogando na Tailândia, era goleiro. Ele chegou no Manaus como zagueiro, foi para volante, meia, e acabou que ficou o nosso 9. E ao decorrer do campeonato. Na verdade, eu queria falar sobre 17. 17 aconteceu o seguinte: eu era presidente do Nacional e o primeiro título do Manaus foi sobre o Nacional. Eu fui vice-presidente, consegui a vaga na Série D, mas o primeiro título do Manaus, mais uma vez, a nossa trajetória aí se cruzou, né, como pessoa física, com a história do Manaus, e a gente continua aí tendo interseção ao longo do tempo. Né? O primeiro ano do Manaus, estou em cima do Roberto Pega, que era presidente nacional. Aí a gente vai começando até lá, tentar entender um pouco. E a gente viu que começou aquela situação no futebol, como a gente fala, começou da liga. A gente, deu liga, vamos tentar dar uma reforçada, a gente melhorou e a gente conseguiu o nosso primeiro título estadual em 2017 em cima do Nacional. No nosso primeiro ano de disputa de campeonato estadual brasileiro, eu costumo falar que a gente bateu na trave em tudo. Perdemos nosso primeiro ano de disputa, chegamos ao jogo do acesso contra a Imperatriz. Perdemos nos pênaltis, porém a gente atingiu ali o maior público, o recorde de público na Colina, que é um estádio que ele tem capacidade para 10 mil pessoas. Copa do Brasil, CSA, estadual, fomos campeões e é isso aí a gente conseguiu do acesso. Eu costumo falar que 2019 foi o ano que todo o esforço valeu, todo sacrifício valeu o esforço. Quer dizer, todo sacrifício valeu a recompensa. Foi um ano muito difícil, foi um ano que em algum momento a gente
pensou de falar, vamos desistir, mas o Manaus ele sempre usa uma palavra superação. E aquela imagem ali foi do meu pai, que a gente estava numa situação tão difícil, pai, que você é ciente disso. Por várias vezes a gente conversava e a gente não sabia como fazer para cumprir a folha. E nós tivemos, graças a Deus, a maior média de público do Brasil da Série D, a maior público da Arena da Amazônia de público pagante. Então, assim, o que o Manaus conseguiu fazer num jogo, numa arena, a gente conseguiu praticamente suprir aí o déficit do ano e um pouquinho mais para frente encaixa. Tem um outro detalhe também no jogo do acesso do Manaus, né? Eu lembro bem que na véspera do jogo, o Bismarck me liga, eu não tinha comprado ingressos, tinha acabado os ingressos, tinha esgotado. Eu não sabia como é que eu ia para o jogo, achava que não ia dar, e o Bismarck me liga na noite, né, de véspera do jogo. E a ideia era ajudar a reforçar a operação do jogo de acesso do Manaus. E aí, na ocasião lá, a gente traçou ali alguns planos, porque realmente o público tinha passado da expectativa e a gente conseguiu ajudar o Manaus no jogo mais importante dele. Ele, de novo, como pessoa física, e a minha pessoa jurídica, que prestou serviço para o Manaus, também, de novo, esteve lá junto com a história do Manaus, olhando eles e também aplaudindo, obviamente. Era um clube amazonense fazendo história e a gente tinha que render homenagem como cliente e também como torcedor amazonense. O legal daí, que a gente vai bem salientar que o Manaus faturou algo em torno de 4 milhões na Série D, gerou quase 5 mil empregos informais. Então, assim, o Manaus, durante esse jogo, aqueceu muito a economia. E eu te cobrei pouco, né, Bismarck? Devia ter cobrado um pouquinho mais, 4 milhões de renda. Vamos lá, vou levantar um pouquinho, vou falar um pouco aqui da história do Amazonas, né? Eu tinha finalizado meu mandato no Nacional Futebol Clube e estava meio assim desconfiado de futebol. Eu achava que não era para mim. Eu tinha passado momentos muito críticos, colapso financeiro do clube centenário endividado. Já assumi o clube endividado, apesar de conseguir uma Série D. E eu, com a minha esposa que está aqui presente, que é a Juliana, tomamos a decisão de não participar mais de nenhum projeto esportivo como pessoa física. Se algum clube quisesse o nosso trabalho, contrataria a empresa, exemplo do que o próprio Manaus fez no jogo de acesso. E aí, no mês de março, eu recebi a visita do nosso presidente Wesley Couto, que está aqui, o presidente do Acesso, junto com o William Abreu, que foram me visitar na minha casa para fazer um convite para fundar um clube do zero. Então, o que é um clube do zero? Clube do zero. Zero dinheiro, zero torcedor, zero tudo. E foi muito emblemático, porque na nossa primeira reunião eles fizeram um convite. Eu disse, cara, eu posso ajudar no escudo. O escudo eu tenho a honra de ter desenhado para o Amazonas, que é meu legado interno do clube, as camisas oficiais também, toda a parte de marketing foi a minha doação inicial, né? E aí na nossa primeira reunião, a concepção do Amazonas FC foi um papel em branco e uma caneta na sala de jantar do Wesley. E ali nós começamos a traçar algumas metas primordiais para ter um sucesso no futebol. Eu vinha escolado daquilo que realmente não funcionava no futebol. Então, não ter um planejamento financeiro, não ter realmente um propósito de existência do clube, não ter uma estratégia desde o início, né? Não ter um projeto de continuidade, não acreditar em profissionais de qualidade, ouvir amadores, ouvir pessoas que não eram do futebol, e a gente simplesmente, eu como tinha acabado de ser presidente de um clube centenário, eu disse, isso daqui não, isso daqui não, isso daqui não, e sobrou somente um propósito. O nosso propósito inicial, escrito nessa folha em branco, foi subir para a Série C. Desde o primeiro momento. Quando a gente definiu o nosso propósito, a gente decidiu o nosso treinador. Depois a gente começou a montar o elenco. E aí, em cima disso daí, nós fomos analisar a questão financeira, organizamos, e a gente conseguiu trazer o Amazonas com um único propósito.
E aí o que ele nos trouxe? Muita gente me pergunta qual é o segredo desse sucesso. Obviamente tem um cara ali que conhece muito de futebol dentro das 4 linhas, que é o Wesley. Muito mesmo. Conhece de jogador de futebol, história de jogador, treinador, sabe o que é isso. E eu conheço das 4 linhas para fora. Né? É meu ganho de vida. Né? Então a gente juntou um pouco isso, muito da experiência também do William. Os dois tinham dirigido o Rio Negro e eu tinha dirigido o Nacional. E nós juntamos forças naquele momento para criar um clube com apenas um propósito, subir para a Série C. E o que é isso? Isso é dizer o seguinte: eu não tenho vaidade em ser campeão no primeiro ano. Não quero ser campeão amazonense. Eu também não quero ter um ouro de touro, que é uma cota na Copa do Brasil, para ganhar R$600 mil no ano que vem, quando eu vou montar um elenco ainda mais caro e que esse dinheiro não vai resolver. Nada disso a gente desfocava. Campeonato Brasileiro, subir de série o tempo todo. O treinador, quando sentava na nossa frente, que a gente ia abrir e falar como é que nós queríamos o Amazonas competitivo, a gente falava exatamente isso. Nós queremos um time para subir para a Série C. E assim nós trouxemos esse propósito até o dia do acesso. A descarga emocional no jogo de acesso, por tudo que a gente passou, ela é enorme. Nós tínhamos time para ser campeão da Série B, mas depois do jogo de acesso, a descarga emocional ela realmente dá uma desconectada. Então o Amazonas foi fundado, né, pelo Wesley Couto, nosso presidente, por mim, Roberto Pegg, e por William Abreu, em março de 2019, com a ideia inicial. E no dia 23 de maio de 2019, como clube CNPJ constituído, e em setembro nós fomos profissionalizados, e em novembro nós fomos campeões da Série B invictos, com uma média de gol altíssima. E no ano seguinte, 2020, antes de terminar a pandemia, nós fomos para uma final com o Manaus, disputando o primeiro turno, e depois de muitos anos de finais de campeonato brasileiro amazonense, a gente conseguiu colocar 15 mil pessoas, porque a gente tinha 10 mil, né, Bismarck? Oficialmente, mas a gente teve que abrir os portões porque a gente não esperava o público e não tinha ingresso para todo mundo. A gente tinha mandado produzir 10 mil ingressos, tivemos que abrir os portões e tivemos 15 mil pessoas. Eu creio que aí, Pega, eu não lembro quando foi que teve uma média de público desse portão. Exatamente. Foi um jogo de final de primeiro turno. Para finalizar, quando a pandemia fechou os jogos, o Amazonas estava 2 pontos à frente do Manaus na classificação geral. Viajando para o município de Itacoatiara, que se ele empatasse, ele garantiria o 3º lugar. Como o Manaus já estava na Série C, se a gente garantisse o 3º lugar, a gente em 6 meses teria conquistado a vaga na Série D em 2021. E a pandemia nos atrasou 2 anos, e quando tivemos a oportunidade de disputar, pegamos o propósito do clube e colocamos na mesa. Aí você diz assim, mas essa questão de propósito é tão importante, porque a gente de novo, nesse ano de 2022, a gente não olhou para o Campeonato Amazonense, a gente não estava preocupado com a Copa do Brasil, o presidente Wesley direcionou quase 70% do orçamento do clube do ano para o Campeonato Brasileiro Série D. Tinha que dar certo. E se a gente não subisse, ano que vem a gente não teria nada, só o Campeonato Amazonense. Não tinha Série D porque a gente não tinha se classificado, não tinha Copa do Brasil, só teria o Campeonato Amazonense. Então, um jogo de vida ou morte, deu certo, o elenco comprou a ideia e a gente acabou chegando nesse momento. A gente está do lado do Manaus, disputando ali ponto a ponto, a partir do ano que vem, a vaga da Série B. 2020 foi o nosso primeiro ano de disputa de Campeonato Brasileiro Série C. Eu costumo bem falar sobre essa questão do nosso jogo contra o Curitiba. Foi a primeira vez que o clube passou da primeira fase. Vencemos o Curitiba 1-0 em Manaus, com um público de 20 mil pessoas ali uma quarta-feira à noite na Arena Amazônia. Tivemos nossa estreia na Série C. Eu não costumo falar que bateu na trave, mas a gente fez um bom campeonato, ficamos em 5º colocado, 2 pontos atrás do 5º, que seria o 4º colocado para a classificação. E fomos campeão do primeiro turno, onde o PEG tocou no assunto que foi o recorde de campeonato amazonense, mas como houve a questão da pandemia, o campeonato não existiu mais. Aqui 2020 eu já resumi, né? Pode passar o slide. Vamos lá.
primeiro confronto, né? Aqui também a gente já falou, daí um resumo do que foi, né? Público de 10 mil oficialmente, 15 mil ali, maior audiência registrada no Marezão, que é o nome do nosso campeonato amazonense lá, e os dois clubes mais novos da competição reescrevendo a história do futebol amazonense. 2021, Manaus consagrou-se campeão amazonense. Tivemos ali um jogo, classificamos para a próxima fase da Série C e fizemos um grande jogo na estreia do nosso mata-mata, que foi 5-0 em cima do Novo Horizontino, que consequentemente o Novo Horizontino subiu esse ano, e fomos para o último jogo precisamos somente de um empate, não conseguimos, e permanecemos na C, consagrando o Novo Horizontino à Série B. Em 2021 a gente garantiu, né, a vaga na Série D para 2022, ficamos em terceiro lugar. Como o Manaus, como o Bismarck já falou, era o clube que tinha sido campeão, e como ele já tinha Série C, nós herdamos a vaga que seria do Manaus e fomos disputar o Campeonato Brasileiro esse ano. Lembrando ali, que como gostou na anterior aí, há 2 anos foi o primeiro ano de Série C que o Manaus teve presente público. E foi liberado para 14 mil pessoas, consequentemente para 17. E a gente tem um fato curioso ali, que foi o recorde que nós tivemos de camisas vendidas, 17 mil camisas em 20 dias, Thiago. Foi isso, né? Em 20 dias tivemos 17 mil camisas vendidas. Isso foi um feito histórico para a gente. 2022. Esse ano tivemos aí uma reformulação de cerca de 95% do elenco. Fomos pentacampeão estadual. Mantivemos aí 11 rodadas das 19 no G8 da Série C. A gente sabe que esse ano, pelo novo formato, a competição ficou bem mais difícil, mas conseguimos manter isso aí. E eu costumo falar que isso aí é um feito, não posso dizer histórico, mas é um passo grande que nós demos, que foi o início da construção do CT. O Manaus hoje ele treina num campo de um patrocinador, que quem conhece um pouco da região amazônica sabe, o mês de janeiro até fevereiro, março é praticamente inviável. E aqui a gente sempre tem um parceiro nosso, Bosco. A gente sempre dá aquele alô para os clubes amazonenses. É um cara que é referência no futebol feminino. E até começando com o PEG, mas começando com o PEG ontem eu não tinha noção do quanto era difícil iniciar uma obra de um campo de futebol. A gente às vezes chega lá, vê que o campo está de uma forma aqui retinha, só jogaria, mas não. A gente ficou quase 2 meses aí de terraplanagem para deixar apto para um campo oficial, e um society é o que está previsto agora para a entrega do mês de fevereiro. A gente 22, né, que é o resumo aqui também, mudança de ordem para a Série D, foco absoluto, resultados imediatos. O Amazonas FC, até o jogo do acesso, todas as metas da comissão técnica e do elenco, elas foram atingidas até o segundo jogo de acesso da Série D. Então o que é isso? Tudo que a gente estabeleceu para eles: liderança no campeonato em pontos corridos, média de gols, artilharia, acesso, tudo. Eles bateram, simplesmente eles gabaritaram todas as metas que a gente entregou e ganharam muito dinheiro com isso, porque cada vez que a gente entregava uma meta que eles batiam, eles eram remunerados através do bicho que a gente estabelece no futebol. Então, assim, a partir desse ponto, nós tínhamos realmente, como eu digo, tínhamos time para chegar numa final de Campeonato Brasileiro, talvez até ser campeão, mas a desconexão psicológica do elenco, a descarga emocional fez realmente a gente não render nos jogos. E isso nos deu a incrível estatística de ter mais vitórias fora de casa do que dentro de casa. A gente perdeu 2 vezes em casa e só uma fora. 2023 a gente está com uma série de metas, e uma dessas são uma conclusão da primeira etapa do CT, que é o campo para treinamento com o campo society para fazer um funcionamento para goleiro. O Extra Campeonato Amazonense, que é a nossa meta, até por conta de nós conseguirmos a nossa vaga para o Copa do Brasil no ano seguinte.
A gente sempre, há 2 anos, batendo na trave aí na Copa do Brasil. Como clube, o que a gente pretende primeiro é garantir novamente a permanência na C, que seria atingir aqueles pontos sagrados da permanência na C, e pensando nisso, trabalho fluindo, conseguindo um acesso à Série B. Essa é a nossa meta desse ano de 2023. Lembrando que ano que vem o Manaus completa 10 anos e quem sabe um acesso à Série B, isso vai ser um grande presente não para o clube, como também para o futebol amazonense. Quando nós decidimos expor na Confute, a diretoria, através do presidente, tomou a decisão de montar o planejamento estratégico do Amazonas FC para 2023. A gente viajou para cá com o planejamento estratégico traçado. E algumas coisas mudaram com relação à gestão do Amazonas FC para 2023. A primeira delas é porque nós temos agora 2 pontos focais. Quando a gente fundou o clube, a gente só tinha um, que era o esportivo. Então, nosso ponto focal inicial era subir de série e ir para a Série C. E a partir desse ano que vem, a meta já estabelecida, os pontos focais, ele vai ter um esportivo, que é subir para a Série B, e fazer história de novo, imediatamente subir para a Série B, aproveitar um bom momento. E o foco comercial, que é a gente atrair novos torcedores. E nós estabelecemos também esse perfil de torcedor que a gente quer. Nós queremos torcedores que são desportistas, que amam o futebol e o estado do Amazonas e que querem um time competitivo para torcer nacionalmente. Então a onça pintada da Zona Leste, em 2023, ela vai se tornar a onça pintada da Amazônia. E nós temos algumas metas também de sustentabilidade, sociais e tudo, mas 3 metas a gente já viajou com elas já executadas. A primeira é que o presidente renovou com a comissão técnica desse ano, continuidade no futebol é tudo, quem é goleiro sabe disso. Segundo, renovar com pelo menos 50% do elenco que subiu para a Série B como base e reforçar o time para nós termos um time de nível de Série B disputando a Série C. Porque essa foi a fórmula da Série D. Nós montamos um time que poderia estar disputando a Série C e não passaria vergonha. Por isso que a gente teve números muito acima da média nacional com relação à Série D. O terceiro ponto que a gente já trouxe para cá foi a criação da diretoria comercial, que celebra aqui na Confute a parceria com o Manaus FC. Os 2 clubes vão andar aí mandados. E aí, Tonho, ano passado que a gente veio aqui, eu fui expositor, meu 2º ano de Confute aqui, fui expositor com a minha empresa aqui. E a gente trouxe aqui, através do meu sócio, que não pôde vir esse ano, o Luiz, o case da Copa dos Rios aqui para Confute ano passado. O Tonho até se emocionou, depois foi no stand com a gente, gostou muito da história de vida desses jogadores que dependem dos rios como estrada para disputar uma partida de futebol. E naquele momento que eu vi o meu sócio fazendo a palestra aqui, eu estava sentado assistindo ele e na minha cabeça veio assim, como é que eu faço para estar no Confute ano que vem? E aí Deus me deu a oportunidade de já no ano seguinte estar aqui contando essa história de sucesso, Talvez uma fórmula para quem já está na caminhada com um time de futebol ou que quer montar o seu time, para olhar com muito carinho sobre o propósito que você estabelece nos seus projetos e principalmente dizer não às vaidades, porque no futebol nada te destrói mais do que a vaidade. A vaidade na hora de contratar, a vaidade na hora de disputar, a vaidade ela gera automaticamente uma prepotência. Essa prepotência te deixa uma pessoa e um time mais arrogante e isso vai fatalmente trazer o não sucesso do teu projeto. Quando você estabelece um propósito verdadeiro, você vivencia isso dentro do clube, você diz não a tudo aquilo que não é importante e foca no que é importante. E a nossa brincadeira, João, Bismarck, é que assim, nós somos a onça pintada e a onça, ela caça em silêncio. Nós somos poucos dirigentes, 5, 6 que decidem sobre o clube e todos os nossos movimentos eles são feitos em silêncio. A gente não usa a mídia para externar nenhum sentimento positivo ou negativo sobre arbitragem, sobre organização de clube, nem nada. A gente só usa os pontos que não nos agradaram para fazer uma avaliação na segunda-feira, sem a presença de álcool, tomando um café da manhã, decidindo qual é o próximo passo do clube.
E esse é o Amazonas FC. Essa é uma das... costumo falar que nosso marketing está aqui presente, e hoje quem puder acompanhar um pouco as páginas nas redes sociais do Manaus, ver o quanto o Manaus hoje ele tem de acessos e seguidores nas páginas. Costumo falar, Pega, que hoje eu fico feliz quando eu chego de televisão e eu vejo a TV pegando aquela matéria, ou talvez aquelas imagens da TV, através da Pietra, que é a nossa repórter da TV Manaus, Thiago, que cuida do marketing. O Manaus hoje gera muito conteúdo. Então hoje o torcedor que acompanha o futebol amazonense fica feliz ver o quanto hoje o marketing do Manaus trabalha para que nós possamos ter chego nessa marca aí de 12 milhões. Quando você se transforma num lugar de alcance total, reage, né? Melhor. Mas o Amazonas tem esses números aqui, são números de alcance, de visibilidade, é natural. O futebol sem resultado ele não é nada como qualquer esporte de alta performance, o resultado ele vem antes. Eu acho que talvez o grande segredo, né, como eu disse, as pessoas perguntam qual é o segredo, é a gente fazer o resultado antes, ter um produto vendável. Porque o grande problema é que às vezes você começa a criar várias trends e esse produto ele ainda não está pronto para ser vendido. O Amazonas FC está pronto para ser vendido. Ele é um clube competitivo, ele veio para subir de série, chegar na elite do futebol em 2, 3, 4, 5 anos. Mas acima de tudo, ele é hoje um produto que ele arremete uma alta satisfação de quem acompanha e fatalmente vai atrair investidores, patrocinadores e, acima de tudo, torcedores. Só para finalizar estamos com o tempo esgotado aqui, esses aqui são alguns patrocinadores que eu sempre falo para você, eu costumo falar que são patrocinadores. Hoje, o que o Manaus não pode perder é credibilidade. Se você olhar esses nomes aqui que estão aqui hoje, um ou outro trouxe para o clube. São Pedro trouxe a ATEM, somente uma empresa que nos procurou, a Bemol. A Bemol hoje ela é uma referência no norte do país, e ela foi o primeiro clube, algo que eles patrocinaram. Eles não costumam patrocinar nada, e o Manaus foi premiado com esse primeiro patrocínio da Bemol. A gente também um agradecimento absurdo dos nossos patrocinadores que acreditaram no projeto. Sem eles a gente não teria conseguido sucesso, nem o recurso necessário para isso. Mas acima de tudo, os inúmeros apoiadores que fizeram as suas contribuições sem querer aparecer, sem querer a marca, simplesmente por acreditar no projeto. E essas pessoas realmente sempre terão um lugar muito importante no Amazonas FC. E elas trazem consigo realmente essa história, esse sucesso também é daqueles que doaram sem querer visibilidade, sem querer nada, além de todos os patrocinadores que estão aqui. Mas eu queria aqui agradecer a presença de alguns presidentes de clubes amazonenses que estão aqui, né? Eu quero agradecer o Bosco, que é o dono do melhor centro de treinamento lá do estado do Amazonas, que é o presidente do 3B, presidente de um time de futebol feminino que está disputando o Campeonato Brasileiro esse ano. Então, Bosco, oi? Obrigado, Bosco, pela presença. Ano passado você estava aqui também. Obrigado ao Denis Albuquerque, presidente do FAST Clube, junto com a sua diretoria que está aqui também. Thiago Durante, que dividiu a diretoria de competições na base, e eu, profissional da FAF, que também é dirigente do FAST. E a minha diretoria que está aqui, que não mediu esforços para estar aqui, o Fabrício, o Marcos, que é o nosso diretor financeiro. Eu já disse que o comercial não pode andar sem o financeiro em qualquer lugar do Brasil. E o nosso presidente Wesley, que eu quero aqui render homenagem, uma salva de palmas pelo feito esse ano, Wesley. Muito obrigado. Fique aí, presidente. Muito obrigado, presidente Wesley, presidente do clube mais novo a subir de sério no futebol brasileiro. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Vale a pena ver aquele lado, do jeito assim que se some. A gente sabe muito bem que todo e qualquer sonho de todo e qualquer homem pode virar realidade.
a gente pode na vida aprender a si mesmo ser esperto. É como disse nosso querido Bismarck, é como disse nosso querido Roberto, que para se fazer a diferença, a gente tem que ter crença e principalmente, lhe digo, sonhar sempre mais a distante. Porque é desse jeito que o Amazonas e também o Manaus conseguiram e ainda vão muito mais adiante. Foi aquele mesmo desafio que começou com a Copa Entre Rios e lhe juro, do sentimento profundo, parece que a cada dia mais forte, esses dois times não só conquistaram o Norte e começam a conquistar o mundo. E vai ser assim do mesmo jeito, pra gente sabe, com o mesmo respeito, por isso que a gente também chamou da Confute, para falar, rapaz, de um mesmo case, uma jornada